Eu abri a pasta pela primeira vez no carro, dentro da garagem do prédio, às 6h47 da tarde de 12 de maio de 2024. A leitura do testamento tinha terminado 42 minutos antes. Minha mãe, minha tia, meu pai, os primos, provavelmente ainda estavam na sala do advogado, contabilizando metros quadrados, valores e pequenas injustiças. Eu saí antes, com a pasta marrom debaixo do braço, porque precisava ficar sozinha com aquilo, sozinha com ele. O cheiro veio antes das palavras, papel guardado por anos, misturado com um perfume de colônia leve que eu conhecia de cor, o mesmo que meu avô usava depois do banho, nos domingos de manhã, o mesmo que impregnava a camisa branca em que ele cochilava, deitado na rede do sítio em Pacatuba. Aquilo doeu mais do que o enterro. No topo da pasta havia um envelope menor, com meu nome escrito à caneta, na letra dele. Letra que eu reconheceria mesmo de longe, firme, um pouco trêmula, mas obstinada. Ana. Abri o envelope primeiro. Dentro, uma carta. Ana, você sempre foi a única que entendeu o que eu não dizia. Vingança não é raiva, é método, é equilíbrio. Há décadas nossa família foi dilacerada por gente que saiu impune. Fiz o que pude em vida. 13 peças já estão no lugar. 3 ficaram faltando. Você é a única capaz de terminar. Não pelo ódio, pelo que é justo. Não confie em quem chora demais. Com amor, vô. 13 peças. 3 ficaram faltando. Eu li aquilo e senti uma mistura estranha, orgulho por ele ter me escolhido, um desconforto quase físico com a palavra vingança e uma curiosidade que queimava mais do que qualquer alerta de perigo. O portão da garagem se fechou atrás de mim com um estrondo metálico. Abri a pasta. 16 divisórias plásticas, numeradas à mão, em ordem. 13 delas com um X vermelho, largo, na capa. 3 sem qualquer marca. Meu avô tinha concluído 13 vinganças em vida. As 3 que sobraram eram minhas. Eu ainda não sabia, mas naquele instante, encostada no banco do carro, eu deixava de ser apenas neta, psicóloga, esposa cansada. Eu começava a ser outra coisa. Algo muito mais parecido com ele do que eu jamais admitira em voz alta. Porque aquela pasta não era só um pedido de justiça, era uma arma. E ele me tinha escolhido como atiradora. Antes de continuar a história, se curtiu até aqui, que tal se inscrever no canal e deixar seu like? Deixe também um comentário me contando de onde você está acompanhando, para que novas histórias possam conter detalhes da sua cidade. Valeu e continue acompanhando agora. Meu nome é Ana Bezerra, tenho 38 anos e sou psicóloga clínica em Fortaleza. Até o início de maio de 2024, minha vida cabia perfeitamente num roteiro previsível. De segunda a sexta, eu subia até o 5º andar de um prédio comercial perto da aldeota, destrancava a porta da minha sala, ligava o ar-condicionado, arrumava as poltronas e esperava meus pacientes. Ansiedade, depressão, traições, crises de pânico, vícios. Eu passava o dia ouvindo pessoas tentando organizar as próprias histórias, muitas vezes mentindo para elas mesmas, outras vezes mentindo para mim. Eu sabia quando alguém me enganava, e na maioria das vezes, deixava. À noite, voltava para o apartamento que dividia com Caio, meu marido há 8 anos, gerente de agência de instituição financeira. Um homem correto, previsível, orgulhoso da sua estabilidade. Nós nunca tivemos filhos. Não foi exatamente uma decisão consciente, mas uma soma de adiamentos. O casamento nunca foi forte o suficiente para sustentar a ideia de mais alguém. Meu avô, João Bezerra, era o meu oposto e, ao mesmo tempo, meu espelho. Médico clínico. Começou do nada e terminou dono de um apartamento com varanda e vista parcial do mar, na região da praia de Iracema, e de um sítio em Pacatuba, com árvores frutíferas e uma rede que balançou a infância inteira dos netos. Juntou cerca de R$740 mil em aplicações, segundo o testamento. Na família, ele era o homem honrado, o que nunca se vendeu, o que perdeu muito por não aceitar esquema. Para mim, ele era mais que isso. Era o homem que me ensinou, aos 10 anos, a montar uma apresentação com argumentos para pedir aumento de mesada, que me levou, aos 15, para negociar com a diretora da escola uma troca de turma, que me ligava toda segunda-feira às 9h15 da noite durante a faculdade perguntando: "Então, o que você aprendeu hoje para usar contra mim?" Ele dizia que medicina não era para mim. "Medicina é muito corpo, pouca cabeça", dizia sério. "Você vê a cabeça das pessoas, Ana. Vai ser psicóloga. Gente vai deitar na sua frente achando que vai te enganar. E você vai deixar, até o momento certo de usar o que viu." Eu obedeci. Na linha de sucessão afetiva, eu sempre estive na frente. Eu e meu primo Pedro nascemos no mesmo mês, julho de 1985, e crescemos juntos. Brincávamos na rua em Caucaia, dividíamos bicicleta, videogame, castigo. Éramos quase irmãos.
Mas, quando se tratava de atenção do meu avô, eu vinha primeiro. Ele me chamava para resolver umas coisas, deixava Pedro em casa. Dava livros para mim, dava camisas de time para ele. Fazia piada que eu era mais perigosa que ele. Pedro fingia que não ligava, mas eu via. Havia algo nele que se encolhia cada vez que meu avô me escolhia. Quando ele morreu, em 7 de maio de 2024, foi como se o eixo da família tivesse perdido o centro de gravidade. O velório foi cheio, com elogios repetidos. No dia 12 de maio, fomos à leitura do testamento. A sala do advogado era fria demais para a quantidade de emoção que circulava ali. Ele falou sobre o apartamento da Praia de Iracema, avaliado em R$ 1.900.000, dividido entre minha mãe e minha tia Helena. Sobre o sítio em Pacatuba, avaliado em R$ 210.000, dividido também entre as duas. Sobre as aplicações de R$ 740.000, repartidas entre filhos e netos. Eu registrei os números quase mecanicamente, como quem organiza mentalmente um prontuário. Não havia surpresas. Até que ele ajeitou os óculos e disse: além da partilha de bens, o senhor João deixou alguns itens pessoais. Olhou a folha. Para a neta Ana Bezerra, deixou um envelope e uma pasta, a serem entregues exclusivamente a ela. Foi como se o ar da sala engrossasse. Pedro virou o rosto na minha direção, o queixo dele travado, os olhos duros. Minha tia Helena cruzou os braços. Minha mãe baixou o olhar. Meu pai fingiu procurar alguma coisa na bolsa dela. Exclusivamente? Pedro perguntou, a voz baixa. Exatamente assim está redigido, o advogado respondeu. Ninguém perguntou o que tinha dentro, mas todo mundo pensou. A pasta chegou às minhas mãos como se pesasse mais do que papel. A superfície era lisa, marrom, sem identificação externa. O envelope menor, com o meu nome, foi colocado em cima. Eu não disse nada, apenas segurei, agradeci num aceno e saí da sala. As reações ficariam para depois. Eu tinha outra coisa para lidar. No carro, a carta primeiro, depois os dossiês. 13 divisórias com X vermelho, 3 limpas com nomes na capa. 1. Lídia Moura, 1998. 2. Dr. Álvaro Campelo, 2006. 3. Roberto Nogueira, 2012. Folheei rapidamente algumas divisórias marcadas. Em cada uma história de vingança concluída. Um político local derrubado por um escândalo de propina, com recortes de jornal datados de 2009, anotações de encontros, cópias de extratos. Um administrador de hospital processado por desvio de recursos, com fotos, testemunhos, denúncias anônimas que tinham a letra do meu avô nas entrelinhas. Um ex-sócio que perdeu tudo após uma sequência de vazamentos coincidentes. Em cada capa, a palavra feito ao lado do X vermelho. E, na margem, às vezes comentários. Equilíbrio restabelecido. Não mexer mais. Meu avô tinha passado décadas reunindo material, conectando pessoas, apertando cordas no momento exato. Era um médico com um consultório paralelo, um consultório de vingança. As 3 divisórias limpas eram as pendências. As peças que, segundo ele, só eu seria capaz de mover. Por alguns minutos, encostei a cabeça no volante, os olhos fechados. Eu poderia jogar aquela pasta no lixo, deixar que o esquecimento vencesse. Mas a imagem do rosto dele no caixão, a carta, a frase "Você sempre foi a única que entendeu o que eu não dizia", se sobrepôs a qualquer impulso de me afastar. Eu devia algo a ele? Devia. Ele tinha sido o eixo da minha vida. O homem que me ensinou a ver o mundo como tabuleiro e as pessoas como peças com vulnerabilidades. Se ele me deixava, como último pedido, a tarefa de terminar 3 peças, quem eu seria para dizer não? Quando levantei a cabeça e abri a primeira divisória, eu já tinha escolhido um lado. Comecei por Lídia. O nome não era estranho. Em 1998, eu tinha 13 anos. Lembro das brigas na casa da minha tia Helena, dos gritos do tio Edgar, das madrugadas em que minha mãe voltava de lá com os olhos vermelhos. Eu ouvia pelos cantos da casa pedaços da história. Ele se deixou levar por aquela mulherzinha. Ela queria o dinheiro dele, destruiu o casamento. Lídia era a mulher que arruinou a família. Nunca aparecia inteira nas frases, só como sinônimo de problema. Na divisória dela, o meu avô contava outra história. Dados: nome completo, data de nascimento, endereço em Fortaleza, bairro próximo a Parangaba, local de trabalho atual num laboratório. Fotos antigas de 1998. Uma mulher de 20 e poucos anos, cabelo escuro preso, roupa simples, crachá de clínica. Cópias de cartas de Lídia para o meu tio Edgar, reproduzidas à mão por alguém, provavelmente meu avô. Uma delas, datada de 23 de agosto de 1998, dizia: "Você me chama na sua sala, tranca a porta, diz que eu sou a mulher da sua vida. No dia seguinte, passa por mim na recepção e fala com todo mundo, menos comigo. Quando eu digo que não quero mais, você fala que vai me mandar embora, que vai dizer para todo mundo que eu me ofereci para você. Eu não destruí família nenhuma, Edgar. Você já tinha destruído antes de eu existir."
Havia recortes de jornal sobre a tentativa de suicídio dela em abril de 2001, uma nota fria, sem foto. Mulher de 29 anos é socorrida após ingerir medicamentos em excesso. Na margem, meu avô anotou. Ela pagou a conta sozinha. Família dela em pedaços, a nossa protegida. E, nos últimos papéis, uma anotação em letra mais firme. Ela viu algo que não devia, não só sobre Edgar, sobre mim. Cruzou com a moça de Maranguape. Se falar, pode costurar histórias. Ainda solta. Faltou método. Fica pra Ana. Meu avô não tinha sido só médico conselheiro na crise do casamento da filha. Tinha sido investigador e alvo em algum ponto. Moça de Maranguape. Aquela expressão ficou rodando na minha cabeça. Eu sabia que ele tinha participado de campanhas de saúde em cidades próximas de Fortaleza. Maranguape era uma delas. Fechei a divisória de Lídia. Sabia que, se eu quisesse cumprir a tarefa dele, precisava primeiro ouvir a história pela boca dela, não como neta, como psicóloga. No dia 15 de maio, cancelei 2 atendimentos, alegando mal-estar. Na verdade, eu estava perfeitamente bem, só precisava de tempo. Estacionei na rua indicada no dossiê, em um bairro de casas simples, perto da Parangaba. Portões baixos, alguns com grades, crianças brincando na calçada, um cachorro latindo sem parar ao longe. Fiquei uns 10 minutos observando. Às 10h12 da manhã, uma mulher de cabelo preso, agora grisalho nas pontas, saiu da casa de portão verde com uma sacola de supermercado. Era ela. Eu reconheci pelo contorno do rosto, pelos olhos. Não a abordei. Foi ao laboratório, voltou ao meio-dia. Na pasta, estava indicado que ela trabalhava das 14 horas às 20 horas. Eu queria pegá-la na saída do expediente, mais cansada, menos armada. Às 8h18 da noite, eu estava na esquina, próxima à porta lateral do laboratório. Ela saiu com uma bolsa no ombro. Dona Lídia? Chamei. Ela se virou, olhos desconfiados. Sim, quem é? Sorri levemente, mostrando as mãos vazias e em seguida um cartão. Desculpe interromper, meu nome é Ana, sou psicóloga. Falei, mostrando meu nome e número de registro. Estou desenvolvendo um projeto sobre histórias de mulheres que foram apontadas como destruidoras de lares. Seu nome apareceu em algumas conversas e eu não quis deixar que falassem de você sem te ouvir. Ela franziu a testa. Quem falou de mim? Perguntou, na defensiva. Pessoas que trabalharam em clínicas nos anos 90, respondi, sem entrar em detalhes. O curioso é que ninguém sabia explicar direito, só repetiam que você destruiu um casamento. Eu prefiro ouvir a versão da pessoa envolvida do que repetir rótulos. Ela me mediu de cima a baixo, como se tentasse descobrir onde estava a armadilha. E o que você ganha com isso? Perguntou. Histórias reais para o meu projeto, respondi. Nenhum nome será usado sem autorização. Acrescentei. Se você aceitar falar comigo, é porque quer. Se não, eu vou embora agora. Ela olhou em direção à rua escura, depois para a padaria iluminada na esquina. Eu tô cansada, murmurou. Mas, tudo bem, um café. Entramos na padaria, sentamos numa mesa de plástico. Pedi um café para mim, um suco para ela. Comecei perguntando sobre o trabalho atual, o filho, a rotina. Ela foi relaxando, aos poucos. Em 1998, perguntei, depois de alguns minutos, o que aconteceu naquela clínica? Ela suspirou, como quem arrasta um peso antigo. Eu era nova, Ana, começou. 26 anos, atendente de recepção. Ele era o chefe, mandava em todo mundo. Começou me chamando na sala para falar de crescimento na empresa. A porta fechava, ele encostava na mesa, falava que me achava diferente, especial. Apertou o copo. Depois vieram as promessas, que o casamento estava uma porcaria, que a esposa não entendia ele, que eu era a única que fazia ele se sentir vivo. Você acreditou? Perguntei. Ela riu, sem humor. Eu queria acreditar, corrigiu. É diferente. Com 26 anos, um homem mais velho, respeitado, olhar em cima de você, parece que você foi escolhida. E quando você quis sair? Perguntei. Aí ele virou outro, respondeu. Disse que, se eu contasse, ninguém ia acreditar em mim, que ele ia me demitir, dizer que eu me jogava pra cima dele, que eu ia ficar queimada. Silêncio pesado. Eu esperei. Quando a esposa descobriu, ela continuou, ela foi na clínica, fez um escândalo, me chamou de tudo. Eu podia ter contado pra ela que quem trancava a porta era ele, mas eu calei. E aí virou a história oficial. Eu, a vagabunda, ele, o homem arrependido, ela, a santa. E o pai dele? Perguntei, querendo chegar ao ponto. Os olhos dela mudaram de expressão. O médico? Confirmou. Assenti, sem dizer que ele era meu avô. Ele veio falar comigo um tempo depois, disse. Me encontrou saindo de outro trabalho. Falou como se fosse um pai, dizendo que eu era jovem, que podia começar de novo, longe daquela confusão. Apertei o olhar.
No fim, me ofereceu dinheiro para eu sair da cidade. Você aceitou? Repeti. Não. A resposta saiu seca. Me senti comprada, como se minha história não valesse nada. E depois? Perguntei. Ela passou a mão nos cabelos. Depois, eu tentei, disse. Tive dificuldade para arrumar emprego, porque o povo falava. Entrei em depressão, fiz besteira. Olhou para o lado. Você deve ter visto. Eu tinha visto o recorte da notícia. Tinha visto também a anotação do meu avô sobre a tentativa de suicídio dela. Ficamos alguns segundos em silêncio. Ele não era um monstro, ela disse de repente. Ele achava que estava protegendo a família. Eu é que nunca tive o luxo de ter alguém me protegendo. Aquilo ficou comigo. Quando perguntei se ela o tinha visto em outro contexto, ela respondeu. De longe, uma vez indo para Maranguape, disse. Ele estava com uma mulher, cabelo preso, alta, rindo. Ele parecia outro, não o médico sério, nem o pai do homem que me ferrou. Parecia um homem leve, a moça de Maranguape. A peça começava a se movimentar. Agradeci a Lídia, deixei meu contato, prometi avisar se o projeto avançasse. Saí da padaria sabendo que, se existia uma vilã naquela história, ela não era a única. Meu tio tinha sido covarde, minha tia, seletiva, meu avô, controlador. Eu não sabia ainda qual seria o destino de Lídia na minha tarefa, mas sabia que eu não a trataria como alvo, e sim como alerta. 2 dias depois, Pedro me ligou. O que tinha naquela pasta? Foi a primeira frase. Era do vô, respondi. Coisas pessoais. Coisas pessoais que só você pode ver? Ele insistiu. É isso? Era o desejo dele, falei, seca. Houve um silêncio. Eu imaginei o rosto dele, maxilar travado. Você sabia que ele tinha separado algo só pra você? Ele perguntou. Não, respondi. Era verdade. De qualquer forma, ele respirou fundo. Eu não aceito segredo dentro da família. Pedro não é segredo. Parei, escolhi melhor. Assunto que ele quis que ficasse só entre nós. Entre nós? Ele riu sem humor. Ele tá morto, Ana. Só existe você. Eu vou descobrir, você sabe, né? Nem que eu tenha que revirar cada papel que ele deixou. A ameaça não era vazia. Pedro era insistente e ressentido. Desligamos sem acordo. Ali ficou claro, ele ia cavar. Eu ia precisar estar sempre 2 passos à frente. O próximo alvo pendente era o juiz Álvaro Campelo. Em 2006, o irmão do meu avô, Renato, morreu em um acidente de carro na estrada para Maracanaú. Cresci ouvindo que ele tinha descoberto coisa demais. O carro derrapou, caiu numa ribanceira. O processo, que investigava um possível segundo veículo envolvido, foi arquivado em poucos meses. Juiz responsável, Álvaro. Na pasta, o dossiê sobre ele era detalhado. Cópias de decisões judiciais em outros casos, mostrando um padrão de favorecimento a empresas ligadas a um mesmo grupo, fotos dele entrando em restaurantes com um empresário citado em outra divisória marcada com X, extratos de depósitos, R$40 mil em dezembro de 2005, R$60 mil em março de 2006, feitos em contas de familiares. Uma ficha de internação da filha dele, de 5 de janeiro de 2004, com diagnóstico de doença autoimune, tratada com medicação cara. Na margem, comentários do meu avô. Ponto fraco, filha. Pagamentos fatiados, amador. E no fim, não consegui derrubá-lo sem me arriscar. Vazei o suficiente para arranhar, não para quebrar. Ele sabe que eu sei. Se alguém for terminar isso, tem que ter cabeça fria. Você tem. Não se apaixone pela culpa dele. Culpa é a arma também. Eu sabia que não podia chegar como neta vingativa, então usei minha profissão como fachada legítima. Liguei para o número residencial anotado na pasta. Uma mulher atendeu. Boa tarde, aqui é a Ana, sou psicóloga, expliquei. Estou desenvolvendo um estudo sobre a experiência de juízes aposentados em relação a decisões difíceis que marcaram a carreira. O nome do Dr. Álvaro foi mencionado por um professor e eu gostaria de entrevistá-lo. Ela hesitou, perguntou o propósito. Eu expliquei que não buscava reabrir processos, nem discutir casos específicos com nomes, mas entender como decisões são carregadas ao longo do tempo. Ela anotou meu contato. No dia seguinte, recebi uma ligação. Aqui é o Álvaro Campelo. A voz era grave, segura. Minha filha falou da senhora. Juiz não costuma ter boa experiência com entrevistas. O que exatamente a senhora quer? Ouvir, respondi, sobre decisões que o senhor considera difíceis e como elas apareceram na sua vida depois. Trabalho com culpa. Sei que às vezes ela aparece onde não há crime e se esconde onde há. Ele riu de leve. A senhora é psicóloga mesmo, comentou. Fala de um jeito que faz a gente se ver no espelho. Venha amanhã às 16 horas então. Anotei o endereço de um condomínio em Messejana. No dia seguinte, às 3h58 da tarde, eu estava lá. Subi, toquei a campainha. A esposa dele me recebeu, educada, um pouco desconfiada.
Álvaro estava sentado numa poltrona, camisa clara, calça de tecido, cabelo branco impecável. Levantou-se, me cumprimentou com firmeza. Sente-se, doutora. A sala tinha uma estante de livros de direito, diplomas, fotos de formaturas. Eu retirei o bloco de notas e um gravador pequeno, deixando tudo sobre a mesinha. Começamos pela superfície: carreira, percepção da sociedade, críticas. Juiz é sempre culpado para alguém, ele disse. Absolver, condenar, sempre vai ter um lado dizendo que você errou. Aos poucos, fui guiando para o tema que me interessava. E quando uma decisão envolve a morte de alguém? Perguntei. Quando a família da vítima acredita que o senhor foi injusto. Ele ajeitou o corpo. Em processos assim, alguém sempre sai se sentindo traído, respondeu. Em 2006, por exemplo, arquivei um caso de acidente que me rendeu inimigos até hoje. Não pisquei. O que havia de particular nesse caso? Perguntei, neutra. Era um acidente de trânsito envolvendo um rapaz chamado Renato, disse. A família dele dizia que havia um carro perseguindo, que ele foi forçado a sair da pista. Mas as provas eram inconsistentes, a perícia mal feita, testemunhas contraditórias. Eu podia prolongar o caso, alimentar uma esperança vazia por anos, ou encerrar. O senhor escolheu encerrar, constatei. Escolhi, ele confirmou. Fiquei um segundo em silêncio. Depois perguntei. Houve algum benefício financeiro associado a essa decisão? Ele sorriu de leve. A senhora vai direto na ferida, comentou. Esperei. Minha filha estava doente na época, disse. Tratamento caro, remédio importado. Apareceu um empresário disposto a ajudar. Olhou para mim. Eu posso dizer que foi um empréstimo, que não teve nada a ver com o processo. E você pode dizer que eu fui comprado. E o senhor? Perguntei. O que o senhor diz para si mesmo? Ele pensou, olhando por um segundo para a janela. Eu digo que fiz uma escolha entre duas injustiças, respondeu. Ou eu condenava minha filha à falta de tratamento, ou colocava a família daquele rapaz num caminho sem saída que só prolongaria a dor. Eu escolhi a dor que, na minha avaliação, já era inevitável. O senhor sente culpa? Insisti. Sinto. Responsabilidade, ele corrigiu. Culpa é coisa de quem não admite que fez uma escolha. Eu admito. Ele falou por mais alguns minutos. Eu o ouvi, mas também observava cada microexpressão. A rigidez do maxilar, o olhar que ia e voltava para mim, testando se eu o julgava. Antes de eu ir embora, ele perguntou. E você, doutora? Por que esse interesse? Teve algum caso na família? Eu poderia ter mentido, mas não seria convincente. Sim, respondi. O irmão do meu avô morreu em um acidente de trânsito. O processo foi arquivado em 2006. Os olhos dele afinaram. Nome? Perguntou. Renato Bezerra, respondi. Ele se recostou na poltrona. Eu imaginei, disse. E você é neta do João. O João veio atrás de mim na época, não como psicólogo, não como pesquisador, como irmão indignado. Ele te acusou? Perguntei. Indiretamente, respondeu. Ele insinuava, dizia que sabia que eu tinha recebido ajuda, que um dia a verdade ia aparecer. Sorriu de canto. Ele era movido à raiva. Você não. Você é movida a quê, Ana? Olhei para ele por uns segundos. A método, respondi. Ele sustentou meu olhar e riu. Então cuidado, disse. Método bem aplicado é mais perigoso do que raiva mal direcionada. Saí de lá com a gravação da nossa conversa e com uma certeza incômoda. Ele tinha me visto. Tinha reconhecido algo em mim que eu começava a reconhecer também. Eu estava disposta a usar culpa alheia como ferramenta, exatamente como meu avô faria. Enquanto eu avançava na tarefa invisível que meu avô me deixara, minha vida visível começava a trincar. Caio percebeu primeiro na rotina. Você tem saído mais cedo e voltado mais tarde, comentou, numa noite enquanto lavava a louça. E não é por causa de paciente. Tenho resolvido coisas do meu avô, respondi, enxugando uma caneca. Coisas do seu avô? Ele repetiu. Tipo o quê? Papel, banco, cartório? Tipo o que ele deixou para mim, falei sem explicar. Ele desligou a torneira, virou-se devagar. Aquele envelope e aquela pasta? Perguntou. Sim. E você não acha que eu, seu marido, deveria saber o que é? Insistiu. Ele deixou para mim, respondi, não para nós. Ele riu, um riso curto, magoado. Impressionante, disse. O homem morreu e ainda consegue mandar mais em você do que eu mandei em 8 anos. A frase não me ofendeu, só revelou o que sempre esteve ali. Ele queria ser o centro da minha vida. Nunca foi. Depois da conversa, ele ficou mais atento. Começou a olhar meu celular quando eu deixava em cima da mesa. Testou senhas que eu não usava mais. Uma noite, voltei pro quarto e vi a pasta marrom aberta em cima da cama, as divisórias remexidas.
O que você está fazendo? Perguntei, fria. Ele levou um susto, fechou a pasta depressa. Gaguejou. Eu queria ver o que tinha aqui dentro. E viu o quê? Perguntei, aproximando. Nomes, respondeu. Fotos. Um juiz, um empresário, uma mulher, anotações que eu não entendi. Me encarou. Isso é o quê, Ana? Um plano de vingança? Respirei fundo. Era nítido que ele estava com medo. É o legado do meu avô. Respondi simples. Coisas que ele começou e não terminou. E não é da sua conta. Eu sou seu marido, ele repetiu, elevando um pouco a voz. Se você se meter em algo que pode dar problema, respingar na minha carreira, eu tenho o direito de saber. Você tem o direito de ir embora se quiser, devolvi. Nos encaramos, um duelo silencioso. Você não está bem, ele murmurou. Está fria, distante, obcecada. Você está virando ele. Algo se encaixou dentro de mim. Ele achava que aquilo era acusação, mas soou quase como confirmação de identidade. Talvez eu esteja assim, respondi. E, sinceramente, não é a pior coisa que poderia acontecer. Ele pegou uma mochila, jogou roupas de qualquer jeito, saiu naquela noite. Voltou alguns dias depois, com propostas de conversar, de salvar o casamento. Mas alguma coisa tinha quebrado, e eu já não tinha vontade de consertar. Se era para escolher entre o casamento morno e a tarefa quente que meu avô me deixara, eu sabia a resposta. O último alvo pendente era também o mais perigoso, o empresário Roberto Nogueira. Em 2012, um primo meu, Luciano, morreu num acidente de carro voltando de Aquirás. Ele tinha 30 anos, uma pequena participação em contratos de distribuição com uma rede de supermercados. Pouco depois da morte, a empresa onde ele trabalhava entrou em colapso. Os contratos passaram para uma empresa maior, de logística, de Roberto. Na pasta, havia um laudo independente encomendado pelo meu avô, apontando marcas de pneus que sugeriam outro carro envolvido, numa distância que não batia com o boletim oficial. Fotos de Roberto em confraternizações com policiais rodoviários, cópias de contratos fechados algumas semanas depois da morte de Luciano, anotação de valores. Compra por R$150 mil de parte em contratos que valiam mais de R$500 mil ao ano. Mas era a outra metade do dossiê que me chamava mais atenção. A ligação com Pacatuba. Mulher de Pacatuba. Conheci em 1995, campanha de vacinação. Encontro em 1996, ela grávida. Filho deve ter hoje uns 27 anos. Não registrar foi escolha minha. Agora é perigo. Roberto com ela em 2010. Se esse filho aparecer, mexe em tudo. Controlar os que rondam. Roberto, gente de Pacatuba. Nome é tudo. Meu avô tinha um filho fora do casamento. Um filho que ninguém na família conhecia. Um filho que, se soubesse quem era o pai, poderia reivindicar parte do que agora estava na conta de todo mundo. Eu passei noites cruzando informações. Busquei em redes sociais da região nomes que cruzassem idade aproximada, profissão ligada à saúde, por causa da campanha, e algum traço físico que lembrasse meu avô. Demorei 3 noites. Encontrei um perfil de um rapaz chamado Gustavo, 27 anos, técnico em enfermagem, morando em Pacatuba. Fotos em postos de saúde, selfies em plantões, imagens com uma mulher identificada como minha mãe, Maria Lúcia. Havia algo nele que me deu um soco no estômago. O queixo com leve covinha, o formato das sobrancelhas, o jeito de sorrir de lado. Era como ver meu avô 20 anos mais jovem, com uniforme de técnico em enfermagem. Rolei o feed até 2016. Numa foto de uma campanha de doação para projetos de saúde no bairro, lá estava Maria Lúcia ao lado de Roberto Nogueira. Legenda: com o apoio do empresário Roberto Nogueira, conseguimos montar nosso pequeno projeto de atendimento comunitário. A linha estava desenhada. Meu avô, depois Maria Lúcia, depois Gustavo. Embaixo, Roberto, depois Maria Lúcia, depois contratos. Imagem de empresário do bem. O medo que meu avô anotou fazia sentido. Se Gustavo descobrisse quem era o pai, se aproximasse dos canais certos, se alguém como Roberto resolvesse usar essa informação, a narrativa do médico honrado e a própria partilha de bens poderiam ser questionadas. Vinganças agora pareciam pano de fundo. A peça central era outra, um segredo de sangue. Eu tinha colocado Álvaro em movimento, ouvido Lídia, localizado Gustavo. Faltava encarar Roberto de frente. Não como neta, como alguém que podia acessar o ponto em que ele era mais vulnerável, a consciência, por mais abafada que fosse. Usei o consultório de uma colega num bairro diferente para evitar qualquer cruzamento óbvio com meu nome e minha rotina. Ela me devia um favor antigo e aceitou ceder a sala por algumas tardes.
Entrei em contato com a empresa de Roberto por e-mail, apresentando-me como psicóloga clínica que trabalhava com executivos em situações de estresse crônico. Tenho trabalhado com empresários que enfrentam investigações, questões legais, exposição de imagem, escrevi. Posso ajudar a construir estratégias emocionais para enfrentar esse tipo de fase. Não falei de morte nem de culpa, falei de performance sob pressão. Homens como ele não procuram psicóloga porque estão arrependidos, procuram porque estão com medo de perder algo. O telefone tocou 2 dias depois. Aqui é a secretária do Sr. Roberto, disse uma voz formal. Ele recebeu seu e-mail e gostaria de uma primeira consulta. Marcamos para uma terça-feira, às 5:30 da tarde. Ele chegou pontual. Terno escuro bem cortado, relógio caro, sapato engraxado, cabelo penteado com precisão. Olhos de quem calcula. Roberto? Perguntei, na porta. Sim, ele respondeu, estendendo a mão. Cumprimentei, indiquei a poltrona. Sentei de frente, bloco no colo, gravador pequeno na mesinha, visível. Você se importa se eu gravar? Perguntei. Só para fins de registro clínico, não sai daqui. Ele assentiu, sem demonstrar incômodo. Em que posso te ajudar? Perguntei. Ele olhou ao redor, medindo o ambiente, depois fixou os olhos em mim. Eu não durmo direito, disse. Há anos, na verdade, mas piorou recentemente. Negócios estão sob questionamento, e gente que eu achei que tinha esquecido o passado não esqueceu. O que você quer dizer com questionamento? Perguntei. Jornalista enchendo o saco, fiscal olhando mais do que olhava, respondeu sem rodeios. Normal, quando você sobe demais, alguém quer puxar seu pé. E o que, especificamente, voltou do passado? Perguntei, sabendo que viria. Ele sorriu, cansado. Um rapaz, Luciano, disse, morreu num acidente de carro em 2012. A família dele acha que eu mandei matar, que eu arrumei o carro, sei lá. Deu de ombros. Eu só comprei contratos depois que a empresa dele quebrou. Fiz o que qualquer empresário faz. E por que isso te incomoda tanto agora? Perguntei. Porque tem gente mexendo naquilo, respondeu, como teve na época. Quem? Questionei. Um médico parente dele, respondeu, o João. Ele passou anos fazendo perguntas, espalhando insinuações, tentando me atingir, meu avô. Como ele tentava te atingir? Perguntei. Colecionando papel, disse. Contrato, foto, testemunho. Sorriu de lado. Mas ele não era o único que sabia colecionar. Eu também tenho meus dossiês. Sobre ele? Perguntei. Sobre ele, confirmou. E sobre a vida que ele levava longe da família perfeita. Ele me encarou, como se esperasse uma reação específica. Quando você falou seu nome no e-mail, eu pesquisei, disse. Bezerra não é um sobrenome tão comum assim, e você é psicóloga em Fortaleza. Você é neta dele. Não seria convincente negar. Sou, respondi. Veio para terminar a cruzada do vovô? Perguntou sarcástico. Eu o encarei sem desviar. Vim para entender se ela merece ser terminada, respondi. Ele suspirou, quase rindo. Finalmente alguém daquela família que fala com honestidade, disse. Seu avô tinha raiva demais. Você tem cálculo. Sabe que ele não era santo, né? Depende do que você chama de santo, devolvi. Homem que abandona um filho em Pacatuba não é santo, disparou. Nada no meu rosto se mexeu. Por dentro, meu corpo todo reagiu. Que filho? Perguntei, ainda no papel de psicóloga, apenas coletando dados. Um que ele fez com uma mulher que atendia em campanha de saúde, respondeu. Eu ajudei essa mulher depois, com ONG, doação. Se ele mexesse demais comigo, eu mexia com isso. Ele jogava a carta com orgulho. Para ele, era a prova de superioridade moral, saber o segredo do médico honrado. E por que você não mexeu? Perguntei. Ele me estudou. Porque ele ficou velho, respondeu. Porque não valia mais a pena. E porque eu sabia que o medo dele ia fazer mais efeito do que qualquer revelação que eu pudesse fazer. Outro tipo de crueldade. Não usar a arma, só mostrar que a tem. Terminada a sessão, ele pagou adiantado por mais 2, como se quisesse garantir que teria espaço para falar nos próximos dias. Eu saí de lá com 2 certezas. Roberto não tinha medo de admitir, para si mesmo, que era oportunista. Meu avô tinha construído uma vingança que, no fundo, servia mais para proteger o próprio segredo do que para equilibrar a balança. O alvo real não era só Roberto, nem apenas o juiz, nem Lídia. O alvo real era qualquer pessoa que pudesse, um dia, apontar para Pacatuba e dizer: existe um Bezerra que ficou de fora. Gustavo. Eu tinha a informação. A pergunta agora era o que eu faria com ela. Marquei com Gustavo uma sessão gratuita através de uma ONG de apoio psicológico a profissionais de saúde em Pacatuba. Usei meu nome completo. Para ele, isso não significava nada. Para mim, significava muito. Ele chegou no horário, uniforme simples, olhar cansado.
Em que posso te ajudar? Perguntei. Ele olhou o ambiente, desconfortável. Eu não sei se ajuda, disse. Só sei que tô cansado. Cansado de sentir que falta alguma coisa. Como se eu tivesse começado um filme pela metade. Faltando o quê? Perguntei. Ele deu um sorriso triste. Meu pai, disse. Minha mãe diz que ele era um médico que trabalhou aqui numa campanha anos atrás, que prometeu voltar. Nunca voltou. Ela sabe quem ele é? Perguntei. Diz que sabe, respondeu, mas nunca me falou o nome. Às vezes fala um, depois muda. Deu de ombros. Cheguei a pensar que era tudo invenção. E hoje? Insisti. Hoje, eu acho que, se ele existe, escolheu não aparecer, disse. E isso dói mais do que não existir. O que dói mais exatamente? Não saber quem ele é ou sentir que ele não te quis? Perguntei. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. Sentir que ele não me quis, respondeu. Porque, se ele quisesse, com o tanto de médico que tem em Fortaleza, ele acharia um jeito de me achar. Eu sabia que ele estava certo. Meu avô não era um homem sem recursos. Se quisesse ter incluído Gustavo na vida, teria feito. Passei 2, 3 sessões com ele, trabalhando o abandono, a sensação de não pertencimento, o medo de repetir o padrão com futuros filhos. Nunca mencionei João, nunca perguntei o sobrenome de que ele se sentia privado. Eu tinha 3 caminhos diante de mim. Contar tudo, acender uma bomba na família, usar Gustavo como moeda de barganha com Roberto, proteger Gustavo do tabuleiro. Meu avô tinha escrito, nome é tudo, mas ele se referia ao próprio nome. Para Gustavo, o nome era um vazio que ele preenchia com dor. Se eu entregasse esse nome assim, cru, o que ele ganharia além de caos? Um pai morto, uma família que provavelmente o rejeitaria, uma briga judicial por herança, manchetes envolvendo a honra de alguém que, mesmo cheio de falhas, ainda era o avô que eu amava. Eu não me importava tanto com a honra dele naquele ponto, mas me importava com a sensação de estar usando um rapaz que não pediu para nascer como peça num jogo que não era dele. Então fiz algo que meu avô não teria feito. Tirei Gustavo do centro do tabuleiro. Usei a história dele apenas como parâmetro interno. Não me envolvi diretamente com Roberto, nem com a família Bezerra. Em vez disso, foquei minha ação em Roberto. Peguei a documentação que meu avô tinha reunido, contratos posteriores à morte de Luciano, fotos com policiais rodoviários, datas de reuniões. Cruzei com dados públicos sobre a ONG Empacatudo e sobre as doações que Roberto fazia. Montei um pacote e enviei, de forma anônima, para um jornalista de bastidores que meu avô já tinha usado no passado em outras vinganças. Anexei também uma transcrição de trechos da conversa com Roberto, sem nomeá-lo, mas deixando claro o padrão, empresário que usa projetos sociais como fachada. Enviei ainda uma denúncia formal, com nome falso, a uma entidade fiscalizadora de contratos, detalhando a cronologia dos acordos assinados logo após a morte de Luciano. Em poucas semanas, começaram a aparecer notas discretas em sites locais. Empresa de logística é alvo de apuração por contratos suspeitos com rede de supermercados. ONG de Pacatuba chama a atenção de órgãos de fiscalização por possível irregularidade em doações. Nada que derrubasse Roberto imediatamente, mas o suficiente para fazê-lo gastar dinheiro, tempo e energia se defendendo. E mais importante para mim, o suficiente para deixá-lo ocupado demais para pensar em usar Pacatuba como arma. Meu avô queria que Roberto pagasse pela morte de Luciano e, de quebra, ficasse longe de Pacatuba. Eu não podia garantir a primeira parte, mas a segunda sim. Se isso era justiça ou egoísmo travestido de proteção, eu não sabia, mas era um método. Enquanto eu avançava em todos esses frontes, minha vida pessoal seguia se desfazendo em silêncio. Caio e eu continuávamos dividindo apartamento, contas, cama ocasionalmente, mas emocionalmente vivíamos em cômodos diferentes. Ele tentava, de vez em quando, puxar conversa. A gente podia ir para terapia de casal, sugeriu uma vez. Você conhece gente que é boa nisso? Eu olhei sem ironia. Terapia de casal exige vontade dos dois, respondi. Eu não sei se tenho essa vontade. Você tem vontade de quê, então? Perguntou. Pensei na pasta, em meu avô, em Lídia, em Álvaro, em Roberto, em Gustavo, em Pedro. Pensei no fio invisível que ligava tudo. De terminar o que eu comecei, respondi. O que você começou ou o que ele começou? Ele retrucou. Porque do jeito que eu vejo, você virou um instrumento do seu avô. Ele falava como se fosse um insulto, mas para mim aquilo soava quase como uma constatação neutra. Talvez eu seja instrumento, falei, mas, se sou, escolho como usar a lâmina. Ele balançou a cabeça, descrente. Você não se ouve, murmurou. Você fala igual a gente que justificou o pior que fez. Eu ficava em silêncio, porque sabia que, em parte, ele tinha razão. Pedro, por sua vez, virou uma espécie de investigador amador da memória do meu avô. Minha mãe me contava. Ele veio aqui, mexeu nas gavetas do seu avô, perguntou de cadernos, de caixas antigas. Está obcecado. Tia Helena dizia, em tom mais ácido,
Ele não aceita que seu avô preferiu você até na hora de morrer. Fica procurando prova de que meu pai não era tão perfeito assim. Pedro começou a visitar o apartamento da praia de Iracema com mais frequência, sob o pretexto de ajudar a esvaziar. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele poderia encontrar algo, um rascunho de dossiê, um bilhete, uma anotação que apontasse para Pacatuba ou para as outras vinganças. Uma parte de mim quase queria isso, ver como ele lidaria com a imagem do avô ruindo. Outra parte sabia que Pedro não tinha a frieza que eu tinha. Veria tudo em preto e branco, jogaria o nome do meu avô no fogo sem nuance. Eu entrei no apartamento em um sábado de junho, antes que ele fosse lá de novo. Recolhi qualquer papel que tivesse mais do que uma lista de compras. Rasguei rascunhos. Queimei bilhetes no tanque da área de serviço. A pasta, com as 16 divisórias, ficou comigo. Era o núcleo duro da história, e eu não ia permitir que ninguém abrisse sem a minha mediação. Meu avô tinha me escolhido por isso também, não só pela lealdade, mas pela capacidade de controlar acesso. No fim de junho de 2024, sentei na sala vazia do apartamento da praia de Iracema com a pasta aberta na mesa. 13 divisórias com X vermelho, marcadas por ele. 3 sem marca, até então. Peguei uma caneta. Na divisória de Lídia, eu não fiz um X. Meu avô queria silenciá-la, controlá-la, garantir que ela nunca ligasse sua imagem à da moça de Maranguape. Eu fiz o oposto. Fui ouvi-la. Dei a ela, ao menos, um lugar de existência na minha narrativa. Desenhei um pequeno círculo no canto da capa. Para mim, significava história recontada. Na divisória de Álvaro, fiz um X menor, discreto. Eu não o derrubei da magistratura, não o vi algemado em manchetes, mas joguei no mundo um pedaço de sua própria justificativa, o suficiente para que, quando alguém resolvesse reabrir o caso de Renato em algum artigo ou giro jurídico, o nome dele viesse colado à ideia de empréstimo suspeito. Na de Roberto, tracei um X completo, não porque tivesse certeza de que ele pagaria de forma proporcional ao que fez com Luciano, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, o nome dele circulava não apenas como empresário bem-sucedido e parceiro de projetos sociais, mas como alguém investigado por contratos nebulosos. Meu avô queria sangue. Eu entreguei rachaduras. Talvez fosse menos satisfatório para ele, mas eu não estava mais trabalhando só para atender ao desejo dele. Fechei a pasta. Olhei a parede onde a foto de jaleco dele costumava ficar. Peguei um papel em branco, uma caneta, escrevi. Vô, você me pediu vingança, eu te devolvo o controle. Você me ensinou que o mundo não é dividido em certo e errado, mas em gente que aguenta as consequências e gente que não aguenta. Eu aguentei. Protegi quem você talvez sacrificasse. Mantive o seu nome onde você queria. E aceitei o preço. Com amor, Ana. Coloquei o papel dentro da pasta, junto da carta original dele. Fechei. Levei a pasta comigo de volta para o meu apartamento, guardando-a no alto do guarda-roupa. Entreguei as chaves do apartamento da praia de Iracema à imobiliária no começo de julho. A vida dele, em termos oficiais, se resumia agora à lembrança, à partilha e à pasta. Hoje, quando eu penso no que sobrou de tudo isso, vejo 3 planos diferentes. No plano externo, Lídia continua trabalhando em laboratório, carregando uma história que, agora, ao menos, alguém ouviu sem julgá-la na primeira frase. Álvaro segue aposentado, talvez um pouco mais inquieto com as conversas de bastidores do que antes. Roberto continua rico, resposta padrão nas entrevistas, mas com uma mancha discreta colada à sua empresa. Gustavo segue em Pacatuba, sem sobrenome de Bezerra, mas com algum alívio, talvez, em não ser sugado para dentro de uma disputa que nunca foi dele. No plano familiar, minha tia Helena continua dizendo que foi vítima de uma mulher má, sem saber que parte da história sempre foi mais suja do que ela gosta de lembrar. Minha mãe tenta equilibrar o amor pelo pai que ela idealizou com as pequenas coisas que aparecem quando eu deixo escapar alguma frase mais ácida. Pedro continua obcecado. Olha para mim com ressentimento. Olha para o retrato do avô com mistura de amor e raiva. Procura algo que, se encontrar, talvez não aguente. No plano íntimo. Meu casamento com Caio ainda existe no papel, mas não na alma. Ele continua dormindo ao meu lado alguns dias, em outros dorme no sofá, em outros volta tarde do banco para evitar conversa. Ele não confia mais em mim, e eu não tenho energia para cuidar da fragilidade dele. Eu sigo atendendo pacientes, ouvindo sobre culpas, mentiras, desejos, mas agora ouço de outro lugar. Quando alguém entra na minha sala dizendo, eu fiz algo ruim, mas eu tinha minhas razões, eu não apresso o julgamento, só pergunto. Você aguenta viver com a pessoa que você se tornou? Eu fiz essa pergunta para mim, mais de uma vez. Eu sei que eu fui manipulada pelo meu avô. Ele usou o amor que eu tinha por ele para me transformar na solução de um problema que, no fim, era dele, o medo de que o segredo de Pacatuba explodisse. Mas, ao mesmo tempo, eu usei a manipulação dele a meu favor.
Usei a pasta, os dossiês, os métodos, para me ver com clareza. Eu sei que me tornei mais fria, mais calculista. Eu sei que priorizei um morto em relação a um casamento morno. Sei que neguei a um homem o direito de saber o nome do pai, ao mesmo tempo em que o protegi de ser usado como peça por outros. Eu podia ter sido outra coisa? Talvez, mas não com o avô que eu tive. Não com a formação que ele me deu, feita de incentivos à minha inteligência, à minha coragem de ir até o fim, à minha capacidade de ver além do que as pessoas contam. Ele dizia que eu seria mais perigosa do que ele. Hoje, acho que ele estava certo. A diferença entre nós é que ele precisava acreditar que estava sempre do lado certo. Eu não. Eu sei que caminho numa zona cinzenta, e ainda assim, escolho esse caminho. A pasta continua no alto do guarda-roupa. Às vezes penso em queimá-la, mas quando chego perto dessa ideia, lembro de algo que ele me disse uma vez, quando eu tinha 18 anos e queria jogar fora um caderno com coisas que eu achava ridículas. Nunca despreze o poder de quem guarda registro, Ana. O mundo é de quem tem prova. A pasta é prova do que fizeram com a minha família, do que a minha família fez com os outros e do que eu fiz com ambos. Se um dia alguém, Pedro, Caio, um filho que eu talvez nunca tenha, encontrar essa pasta e me confrontar, eu vou ter que decidir de novo o que proteger. Até lá, eu vivo com a resposta que já tenho. Sim, eu aguento viver com quem me tornei. Não porque eu me ache boa, mas porque eu sei exatamente o peso das escolhas que fiz. Meu avô acreditava que vingança era método, não raiva. Eu fui além. Entendi que método sem consciência de custo vira só crueldade cega. A minha consciência não me impediu de ser cruel, só me obrigou a ser precisa. Se isso é melhor ou pior, não sei, mas é o que eu sou. E de certa forma, é o que ele sempre viu em mim. E aí, gostou da história? Se inscreve no canal, curta o vídeo para não perder nenhuma nova história. Até a próxima!